Então, galera, como acadêmico da Alto, do município de Teófilo Otoni, é com muito pesar que eu vejo o acidente de Brumadinho. No atual século, não podemos permitir mais acidentes como esse que ocorreram em Brumadinho ou em Mariana. A negligência por parte de interesses empresariais em relação aos interesses da maioria. Está lá na Constituição Federal de 88, e não podemos mais permitir a negligência do Estado em relação ao cumprimento das leis e das normas de segurança das barragens e de empresas que têm interesse em lucrar em cima da morte de milhares. Então não podemos mais ficar calados, temos que falar, temos que posicionar em relação à morte que ocorreu em Brumadinho e Mariana. Muitas famílias perdendo tudo. Mariana tirou muita coisa das pessoas. As pessoas perderam geladeira, perderam cama, perderam quase a casa completa. Isso quando não perderam tudo que tinha, tudo que acumularam durante a sua vida. Muitos idosos perderam o que acumularam na vida inteira. Então não podemos mais ser negligentes em relação às cobranças, para que o Estado cumpra as leis e as normas de segurança das barragens e também a conduta das empresas responsáveis por essas barragens. Essa boa conduta é necessária. A recepção dessas famílias que perderam parentes e que estão desaparecidos ainda. Provavelmente morreu mais de 340 mil pessoas, né? Então é chato essa questão de Minas Gerais em relação às barragens e a negligência tanto do Estado quanto dos empresários das grandes indústrias como o Vale do Rio Doce. Então é interessante você lucrar bastante, é interessante, mas e a vida dos trabalhadores que trabalham nessa barragem? Nesses locais próximos à barragem e são surpreendidos, né, com o estourar dessas barragens. Como estudante da Universidade IPEMIG, Instituto de Pesquisa de Minas Gerais, onde eu me tornei especialista em gestão de equipe e marketing, eu não posso deixar de falar sobre o assunto, sobre a negligência por parte do Estado e por parte das grandes indústrias em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, né? E também como acadêmico da Alto, Academia de Letras, Teófilo Otoni, em Minas Gerais, eu não posso deixar de me posicionar contra a negligência por parte tanto do governo de Minas quanto por parte do Congresso em Brasília, por não dar celeridade à aprovação de projetos para a recuperação dessas barragens. Então, é com muito pesar e também fico chateado em relação a essa situação, né? De ver famílias destruídas, famílias que tinham sonhos de crescer, de ver seus filhos crescerem, de ver seus parentes crescerem, evoluírem profissionalmente e conseguiram realizar esse sonho, mas que foi ceifado ao longo do desempenho das atividades. Então é muito triste essa questão de Brumadinho e também de Mariana e de uma terceira barragem que também estourou em Minas Gerais, né? E temos aí mais 300 barragens. Quantas famílias vão ter que ser destruídas nesse país para que haja mudanças e aprovação, né, da receita para recuperar essas barragens? Pedimos celeridade, né, ao Congresso Nacional, porque esse assunto é muito importante e envolve a vida de muita gente que vem sendo ceifada ao longo dos anos em Minas Gerais.
Quer dizer, vamos ter que ter 400 barragens estouradas em Minas Gerais, milhares de vidas perdidas, milhares de sonhos destruídos para que o Estado tome uma providência e venha aprovar essa verba para a reconstrução das barragens, para a manutenção das outras barragens que estão para estourar em breve. 300 barragens. Imagine mais de 50 mil pessoas perdendo vida. Não pode ocorrer isso mais em Minas Gerais. Isso é preocupante. Então, mais de 50 mil sonhos destruídos pela negligência do Estado e pela negligência de grandes indústrias no Brasil. Isso não é mais aceitável. O povo não pode mais se calar. E eu incentivo, tanto como acadêmico quanto como estudante da IPEMIG, para que vocês venham a contribuir, né, financeiramente para que o Instituto de Pesquisa de Minas Gerais venha dar um conforto a essas pessoas que perderam entes queridos, né, ou que ainda estão desaparecidos por causa do acidente de Brumadinho. Então, se você tem intenção de doar para ajudar as buscas e também o tratamento e um conforto que poderá ser dado a essas famílias que perderam ou têm parentes desaparecidos por causa da estourada da barragem de Brumadinho, vocês podem contribuir através da IPEMIG, que é o Instituto de Pesquisa de Minas Gerais, né? É uma faculdade, uma universidade, um instituto de pesquisa, onde você pode estar ajudando com a busca e também com o conforto para essas famílias que ainda estão procurando seus parentes e provavelmente não vão encontrar, porque é muito triste, muito lamentável a gente aceitar de bom grado a negligência da Vale, né, e a negligência por parte do Congresso Nacional em Brasília de não ter dado celeridade à aprovação de recursos para a restauração dessas barragens em Minas Gerais. Então, quer dizer, é necessário perder muitas vidas para que o Congresso dê celeridade, coloque esse projeto importantíssimo na frente de projetos que não são tão interessantes, mas que rendem uma grana para empresários, do que você salvar milhares de vidas. E isso não é mais aceitável no Brasil. Não podemos deixar passar esse acidente em Brumadinho e o acidente em Mariana sem a gente prestar depoimentos cada vez mais severos contra a Vale, contra a negligência do Estado, e não podemos mais deixar de pedir celeridade à aprovação de recursos financeiros para a reconstrução dessas barragens e para a manutenção das outras barragens que estão para estourar também. São 300 barragens, milhões de reais precisam ser aprovados urgente para que a gente não venha a ter mais episódios como Mariana e Brumadinho.